E aí, gurizada, bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de vidrarias utilizadas no setor de laboratório. Você sabia que existem tipos específicos de vidros para determinadas situações? Não? Então assistam o vídeo até o final, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, ativem o sininho para mais notificações, comentem que isso também é importante. E sem mais delongas, vamos começar. Esse vídeo está aqui para nos guiar. A composição básica do vidro consiste em sílica ou óxido de sílica, que é o principal componente e proporciona sua estrutura amorfa e propriedades de transparência. Quando juntamos com outros óxidos metálicos, suas propriedades físicas e químicas são modificadas. E é importante a gente observar que diferentes tipos de vidros podem ter composições variadas para atender diferentes requisitos de uso. Por exemplo, o vidro de borosilicato é usado em equipamentos de laboratório, porque ele contém uma proporção maior de óxido de boro, o que confere a esse vidro uma resistência térmica em comparação ao vidro comum. Bom, os vidros de laboratório eles são frequentemente calibrados para uso em uma temperatura específica devido à expansão térmica do vidro. E a expansão térmica é a característica pelo qual o vidro e outros materiais se expande ou contrai quando aquecido ou resfriado. E isso pode afetar a sua precisão volumétrica. Então, aquelas inscrições TC e TD, geralmente encontradas em vidros volumétricos, vão ter o seguinte significado. O TC é Temperature de Calibration. Essa inscrição ela indica a temperatura específica em que o vidro foi calibrado. Por exemplo, se uma pipeta tiver a inscrição TC 20 graus, isso significa que ela foi calibrada para o uso a uma temperatura de 20 graus. E o TD é Temperature de Determinação. Essa inscrição também se refere à temperatura de ocorrência, mas que pode indicar uma faixa de temperatura em vez de uma temperatura específica. Por exemplo, uma pipeta com inscrição TD 20/25 pode indicar que ela foi calibrada para o uso numa faixa de temperatura entre 20 e 25 graus. Outra coisa que a gente tem nos vidros, muitas vezes, é a leitura do menisco. A leitura do menisco ela deve ser feita com um certo cuidado e precisão, pois ela é fundamental para garantir a exatidão das dispensações volumétricas realizadas com vidrarias de laboratório, como pipetas, buretas e balões volumétricos. Primeiro, a gente posiciona o olho na mesma altura do menisco para evitar o chamado erro de paralaxe. Isso significa que a gente deve olhar diretamente para o menisco, alinhando ele na altura dos olhos para garantir uma leitura precisa. Depois a gente se certifica para que exista um contraste suficiente entre o líquido e o recipiente para facilitar a visualização do menisco. Às vezes pode ser útil colocar um fundo branco na parte traseira do recipiente para melhorar o contraste. O menisco ele é uma linha curva que forma a superfície superior do líquido em um contato com o recipiente. Então a gente faz a leitura na parte inferior do menisco. Isso geralmente é feito alinhando a parte inferior do menisco com a escala graduada do instrumento. Se o recipiente tiver uma escala graduada, a gente faz a leitura da marca correspondente ao nível do líquido. E a gente se certifica de que esse recipiente esteja também numa superfície estável, nivelada, para evitar movimentos que possam distorcer a leitura do menisco. A leitura do menisco pode exigir uma certa prática e atenção aos detalhes. E então a gente muitas vezes pode ter que fazer várias leituras e registrá-las com cuidado para garantir a consistência e a precisão dos resultados. Quando o líquido não é transparente, fazer a leitura do menisco pode ser um pouco mais desafiador,
mas ainda assim é possível realizar uma leitura precisa. E nesse caso, a leitura do menisco vai ser na parte convexa. Bom, existem vários tipos de vidraria de laboratório e elas vão desempenhar um papel fundamental na atividade relacionada a análises clínicas, oferecendo então uma variedade de utensílios essenciais para medição, transferência, armazenamento e aquecimento de substâncias líquidas e até mesmo sólidas. E cada tipo de vidraria possui características únicas projetadas, então, para atender diferentes situações ou necessidade de manipular uma amostra. Nós vamos começar com a vidraria volumétrica e, entre elas, a gente vai começar falando sobre a proveta. A proveta ela é um tipo de vidraria de laboratório bastante comum, amplamente utilizado para medir e dispensar volumes precisos de líquido. Ela tem uma forma cilíndrica alongada, com um diâmetro uniforme ao longo de sua extensão e uma base plana que proporciona estabilidade quando colocada sobre uma superfície plana. A boca da proveta ela é estreita para minimizar a evaporação e permitir uma leitura também precisa do volume do líquido. As provetas elas estão disponíveis em uma variedade de capacidades, dependendo das necessidades específicas de medição de volume de laboratório. As capacidades mais comuns em uso de análises clínicas são as de 10, 25, 50, 100, 250 ml, embora a gente possa encontrar com capacidades muito maiores. A proveta ela é frequentemente utilizada para medir e dispensar volumes precisos de líquidos em procedimentos laboratoriais, como a preparação, de repente, de soluções, na diluições de amostras, em transferência de líquidos entre recipientes, a medição de volumes de amostras líquidas, e ela oferece uma leitura visual direta do volume do líquido, geralmente marcado em incrementos de mililitros, e algumas subdivisões menores, às vezes, para permitir medições mais precisas. Além disso, a proveta pode ser utilizada para misturar líquidos de forma suave e homogênea, desde que não sejam necessárias misturas muito precisas ou específicas. No entanto, é importante lembrar que a precisão das medições realizadas com a proveta pode ser limitada em comparação com vidrarias mais precisas ainda, como pipetas volumétricas ou buretas. Portanto, a proveta ela é mais adequada para aplicações que não exigem alta precisão volumétrica, mas que ainda requer uma medida aproximada e confiável do volume de líquido. A próxima vidraria que a gente vai falar são as pipetas volumétricas. Essa é uma vidraria de laboratório projetada para medir e transferir volumes precisos de líquidos com uma precisão muito alta. Ela possui uma forma alongada, semelhante a de um tubo de vidro, com uma extremidade superior aberta e uma extremidade inferior cônica. A extremidade superior geralmente é equipada com um bulbo de sucção, uma válvula de controle de aspiração, enquanto que a extremidade inferior possui uma abertura muito estreita, conhecida como ponta, que é por onde o líquido vai ser então dispensado. As pipetas volumétricas elas estão disponíveis em uma variedade de capacidade volumes, e entre as mais comuns são as de 1 ml, 2 ml, 5, 10, 25 ml, 50 e até 100 ml. Embora existam também capacidades maiores que a gente pode encontrar para o seu uso em laboratório de análises clínicas. A pipeta volumétrica ela é especificamente projetada para medir e transferir volumes precisos de líquidos com uma precisão muito alta. E ela é mais adequada para aplicações que exigem a medição volumétrica precisa, como a preparação de soluções com concentrações exatas, a diluição de amostras para análise e a transferência de volumes exatos de reagentes. Para usar uma pipeta volumétrica, é necessário seguir um procedimento rigoroso, que envolve a lavagem prévia, o enxágue com o líquido a ser medido e a aspiração cuidadosa do líquido até a marca da aferição gravada na superfície interna da pipeta,
e a liberação controlada do líquido na superfície em uma superfície plana. A precisão das medições realizadas com a pipeta volumétrica ela é extremamente alta, tornando então essa uma ferramenta essencial para operações de laboratório que exigem resultados confiáveis e consistentes. O próximo vidro de laboratório vai ser o balão volumétrico. Ele é uma vidraria do laboratório projetada para preparar soluções ou diluições com volume preciso e conhecido. Ela tem uma forma esférica ou de pera, com um corpo globular alongado e uma extremidade superior estreitada que se conecta a um pescoço bastante alongado ou comprido. O pescoço geralmente possui uma abertura larga, no qual é colocado um bocal ou rolha de vidro para uma vedação hermética. Os balões voluméricos estão disponíveis em também uma variedade de volumes, dependendo da necessidade. Os mais comuns são os de 25 ml, 50 ml e 100 ml, embora capacidades maiores também possam ser encontradas. O balão volumétrico ele é especificamente projetado para preparar soluções com um volume preciso e conhecido. Ele é mais adequado para aplicações que exigem uma concentração exata da solução, como a preparação de soluções padrão, de calibração de instrumentos, a diluição de amostras para análise e a preparação de meios de cultura. Para usar um balão volumétrico é necessário seguir um procedimento rigoroso, que envolve adicionar cuidadosamente uma quantidade específica de soluto ao balão e preencher o balão com solvente até a marca da aferição gravada no pescoço e agitar suavemente para garantir a homogeneização da solução. A precisão das soluções preparadas com balão volumétrico é extremamente alta, tornando ele uma ferramenta essencial para operações de laboratório que exigem resultados confiáveis e consistentes. Além disso, a gente tem também a vidraria que é para medição e transferência. E aí a gente tem a pipeta graduada. Essa é uma vidraria de laboratório muito comum, utilizada para medir e transferir volumes variáveis de líquidos com uma precisão razoável. Embora não seja tão precisa quanto a pipeta volumétrica, a pipeta graduada é frequentemente utilizada em laboratórios de análises clínicas e químicas para dispensar volumes aproximados de líquido. Ela tem uma forma semelhante a um tubo de vidro alongado, com uma das extremidades superior aberta e uma extremidade inferior afunilada. A extremidade superior é geralmente equipada com um bulbo de sucção ou uma válvula de controle de aspiração, enquanto que a extremidade inferior possui uma abertura estreita, conhecida como ponta, por onde o líquido vai ser escoado. As pipetas graduadas, elas estão disponíveis também numa grande variedade de capacidade de volume, sendo que as mais comuns são de 1, 2, 5, 10 ml, embora a gente possa encontrar com capacidades muito maiores. As pipetas graduadas, elas são especificamente adequadas para aplicações que exigem uma medição aproximada do volume de líquido com a preparação de soluções, como uma preparação de soluções diluídas, a transferência de volumes variáveis de reagentes e amostras e a realização de experimentos em que a precisão absoluta não é bastante crítica. Para usar uma pipeta graduada, é necessário seguir o procedimento que envolve uma aspiração cuidadosa do líquido até a marca do volume desejado, gravada na superfície externa da pipeta, e a liberação controlada do líquido. As linhas ou marcas coloridas que a gente encontra nas extremidades superiores das pipetas, elas têm uma finalidade específica, que ajuda na identificação e diferenciação entre as diferentes capacidades das pipetas. Geralmente, cada cor está associada a uma capacidade específica, facilitando a seleção da pipeta correta para a quantidade de líquido a ser transferido. Isso é particularmente útil em laboratórios onde várias pipetas de diferentes capacidades são usadas simultaneamente. A gente também tem subtipos de pipetas graduadas. A gente tem a pipeta graduada de escoamento parcial, ou chamada também pipeta Moore. Essas pipetas são calibradas para que nem todo o volume seja escoado, e ela apresenta na extremidade superior duas linhas. E a gente tem a pipeta graduada de escoamento total, ou chamado sorológico.
Elas são calibradas para que todo o conteúdo escorra da pipeta. É graduado até a extremidade inferior e apresenta na extremidade superior uma linha. Então, significa que na primeira, de escoamento parcial, quando o volume chegou até o fim, a gente não precisa fazer com que aquele restinho de volume seja liberado. Mas na pipeta graduada ou a pipeta sorológica, quando sobrou um pouquinho de líquido ali dentro, a gente precisa ainda um sopro a mais para que aquele valor de líquido, aquela quantidade de líquido seja dispensado dentro do tubo de ensaio ou do outro frasco que está sendo utilizado para conter o líquido que foi transferido. A gente tem também a chamada bureta. Ela é uma vidraria de laboratório utilizada para medir volumes precisos de líquidos de forma muito controlada. Ela é comumente utilizada em titulações, que são procedimentos analíticos que envolvem a determinação da concentração de uma solução por meio de adição controlada de outra solução de concentração conhecida. Ela tem uma forma alongada e cilíndrica, com o corpo principal tubular vertical, que contém uma escala graduada, geralmente em mililitros, ao longo de sua extensão. Na parte inferior da bureta, tem uma torneira ou uma válvula para o controle do fluxo, que pode ser aberta e fechada para permitir o escoamento do líquido de forma controlada. As buretas estão disponíveis em uma variedade de capacidade, elas podem ser de 10 ml, 25, 50, 100 ou até mesmo em capacidades maiores. A capacidade da bureta determina o volume máximo de líquido que vai ser medido ou dispensado. A bureta é especificamente projetada para medições de volumes precisos e controlados nas titulações. Durante uma titulação, a bureta ela deve ser preenchida com a solução titulante de concentração conhecida e, em seguida, o líquido é dispensado lentamente, gota a gota, na solução alvo até que ocorra uma mudança detectável do sistema. Geralmente, a gente utiliza um indicador para essa mudança de cor. E esse método, então, permite a determinação precisa da concentração na solução alvo. Temos também os tubos de ensaio. É a vidraria mais básica e amplamente utilizada em laboratório de análises clínicas e químicas. Eles têm uma forma cilíndrica e alongada, com uma base plana ou arredondada e uma abertura na extremidade oposta. Pode variar em tamanho e geralmente ele é bastante estreito. A forma do tubo de ensaio permite a realização de misturas e reações químicas em pequena escala. Os tubos de ensaio normalmente têm uma capacidade de em torno de 5 ml, porém eles podem ser encontrados, obviamente, para conter volumes bem maiores. Os tubos de ensaio são utilizados por uma gama bastante grande de aplicações laboratoriais, em que a gente pode incluir a realização de testes e reações químicas em pequena escala, o armazenamento temporário de amostras líquidas ou sólidas, a observação visual de fenômenos como mudança de cor, precipitação ou formação de gases durante uma reação, a preparação de soluções, misturas ou diluições, o aquecimento de substâncias sob chama ou banho-maria, quando combinados até com suportes adequados, e eles são versáteis, são econômicos e facilmente disponíveis, tornando-se uma ferramenta essencial em qualquer laboratório. Aí temos também a vidraria para armazenamento e aquecimento, o frasco reagente, também conhecido como frasco de vidro para reagente. É uma vidraria comumente encontrada em laboratórios de análises clínicas, químicas e biológicas. Ele tem uma forma cilíndrica ou retangular, com uma base plana e uma abertura larga na parte superior, muitas vezes equipável com uma tampa rosqueável ou de encaixe para vedação hermética. A abertura ampla facilita a adição e a retirada de líquidos e sólidos também do frasco, bem como a limpeza e a secagem do equipamento. O frasco de reagente também estão disponíveis uma gama de variedades de volumes, mas os mais comuns são os de 100, 250, 50 e até mesmo 1 litro. E capacidades maiores, se for necessário, né, também podem ser encontrados. O frasco reagente ele é utilizado por uma variedade de finalidades no laboratório, que vão incluir, por exemplo, o armazenamento seguro dos reagentes químicos ou soluções em solventes,
A preparação de soluções de trabalho, diluições e misturas, reações químicas em pequena escala, quando combinados com outros equipamentos de laboratório, como agitadores magnéticos ou de vara, o transporte seguro de líquidos e soluções em diferentes áreas do laboratório, e a coleta de amostras líquidas ou sólidas para análise. Os frascos de reagente normalmente são feitos de vidro de borosilicato, então eles são resistentes a produtos químicos. Eles são duráveis, reutilizáveis, fáceis de limpar e tornam eles, então, uma opção versátil e confiável para armazenamento e manipulação de reagentes em laboratórios. O frasco Erlenmeyer. Ela é uma vidraria comum em laboratório de análises clínicas. Tem uma forma cônica alongada, com uma base plana e uma abertura larga na parte superior. Ele possui uma parede lateral inclinada e se estreita em direção à parte superior, e a borda é ligeiramente levantada em torno da abertura. Essa forma única permite uma agitação eficiente dos líquidos durante a realização de reações, evitando respingos. A gente pode encontrar frascos de Erlenmeyer em diferentes volumes, sendo que os de 50 até em torno de 1 litro são os mais úteis para um laboratório de análises clínicas. O frasco de Erlenmeyer é utilizado para algumas aplicações laboratoriais, entre elas a realização de reações químicas em pequena escala, como titulações, neutralizações ou sínteses, a dissolução de sólidos em líquidos, a preparação de soluções e diluições e cultura de micro-organismos em meio de cultura líquida. Também o aquecimento de líquidos sob uma chama ou banho-maria, quando combinado com um suporte apropriado. Existe uma variação do Erlenmeyer, que é com uma abertura lateral, que é chamada de Kitazato, que a gente normalmente utiliza para fazer as reações de filtração, em que na abertura lateral a gente conecta uma bomba de vácuo, né? E aí então a filtração se torna mais eficiente quando a gente usa aqueles filtros de 0,22 micras, por exemplo. Outro frasco que a gente vai falar é o copo de Becker, ou simplesmente Becker. É uma das vidrarias mais básicas e versáteis do laboratório depois dos tubos de ensaio. Ele tem uma forma cilíndrica, com uma borda ligeiramente arredondada na parte superior e uma base plana. Ele não possui tampa e sua borda é ligeiramente também inclinada para o despejo de líquidos. Os Beckers a gente pode encontrar também numa variedade bastante grande em laboratório, sendo que os de 50 a 500 ml são os mais comuns. E ele vai ser utilizado para a preparação de soluções e diluições, mistura e agitação de líquidos e sólidos, realização de reações químicas em pequenas escalas, aquecimento de líquido em chama ou banho-maria e armazenamento temporário de algumas amostras e soluções. Também temos o vidro de relógio. Ele é uma vidraria bastante simples, porém bastante versátil. Ele é muito utilizado em laboratório de análises clínicas, químicas e biológicas. Ele tem uma forma circular, com bordas lisas e uma superfície plana. E ele possui uma leve concavidade no centro, o que facilita a contenção de líquidos e sólidos durante os procedimentos de pesagem e evita que eles se espalhem para fora da superfície do vidro. Os vidros de relógio são disponíveis em variedades de tamanhos diferentes, com diâmetros que vão variar geralmente de alguns centímetros a vários centímetros. E a capacidade dos vidros de relógio é geralmente medida em área de superfície e não em volume, já que eles não têm uma profundidade uniforme. Então, as capacidades incluem em torno de 3 centímetros, 5 centímetros, 7, 10 ou até mesmo tamanhos maiores. O vidro de relógio é utilizado para alguns fins, incluindo a cobertura do Becker, né, ou outros recipientes durante aquecimento ou reações químicas, para evitar a perda de líquidos ou por evaporação. A evaporação controlada de solventes líquidos para concentrar soluções ou extrair alguns sólidos dissolvidos. A pesagem precisa de sólidos ou até mesmo de líquidos em uma balança analítica. E a proteção de amostras durante as observações microscópicas, o armazenamento temporário.
Temos também o copo de precipitação. Ele é uma vidraria muito utilizada em laboratórios de análises clínicas, químicas e biológicas. Tem uma forma cilíndrica, tronco-cônica, com uma base plana e uma borda ligeiramente inclinada. E a borda ligeiramente inclinada permite verter líquidos facilmente e minimizar derramamentos. Além disso, alguns copos de precipitação possuem um bico para facilitar ainda mais o despejo controlado dos líquidos. Os copos de precipitação estão disponíveis em uma variedade bastante grande de volume, desde algumas dezenas de mililitros até vários litros, e ele vai ser utilizado por uma variedade de aplicações em laboratórios, tipo preparação de soluções em diluições, realização de reações químicas em pequenas escalas, como neutralizações, precipitações e formações de cristais, armazenamento temporário de líquidos e soluções, filtração de sólidos com a precipitação, quando combinado com algum tipo de papel de filtro, preparação de sedimentações em parasitologia, entre outras aplicações. Então, alguns cuidados de manuseio de segurança. Os vidros de laboratório utilizados em análises clínicas, assim como em outros tipos de laboratório, requerem cuidados específicos de manuseio e segurança para garantir a integridade da amostra, a precisão dos resultados e a segurança dos profissionais envolvidos. E aqui vão ter algumas diretrizes gerais. Sempre segurar o vidro pela base, especialmente quando a gente for transportar. Evitar arrastar vidro sobre superfícies ásperas que possam danificar a parte inferior. Ao utilizar pipetas ou buretas, evitar bater as pontas contra superfícies duras para evitar danos. E evitar vidros quebrados ou danificados. Descartar eles corretamente conforme o protocolo de segurança do laboratório. Em relação à segurança, use equipamentos de proteção individual, como luvas, óculos de proteção e aventais. Ao manusear produtos químicos ou realizar procedimentos que possam gerar respingos e vapores, esteja ciente dos riscos associados aos produtos químicos que tu está manuseando e siga as precauções apropriadas. Mantenha os vidros longe de bordas de bancada ou outras áreas que possam ser derrubadas acidentalmente. Nunca pipete diretamente com a boca, para evitar a ingestão de substâncias nocivas. E lembre-se, vidro frio e vidro quente têm a mesma transparência. Em relação à limpeza e armazenamento da vidraria, aqui também tem alguns procedimentos gerais de limpeza. E a gente vai começar com a pré-lavagem, removendo qualquer resíduo sólido ou líquido dos vidros diretamente após o uso. Se necessário, enxague os vidros com água corrente para remover o máximo de resíduo possível. Logo em seguida, a gente vai para a lavagem. E aí se utiliza um detergente suave ou uma solução de limpeza recomendada para limpar os vidros. E vai enxaguar com bastante água corrente para remover completamente o detergente ou qualquer resíduo restante. Logo depois, a gente vai para a desinfecção, se for necessário. Então, se os vidros foram utilizados para manipular amostras biológicas ou materiais potencialmente contaminados, a gente vai desinfetar, usando algum agente desinfetante apropriado e seguindo as recomendações do fabricante do desinfetante quanto ao tempo de exposição e concentração adequada. Logo em seguida, a gente vai para o enxágue final, em que a gente vai remover novamente com água corrente qualquer resíduo do desinfetante ou do produto químico. Depois a gente vai para a secagem. Secar os vidros completamente, utilizando papel toalha limpo ou um secador de ar ou um forno de esterilização a uma temperatura adequada. E vai certificar que os vidros vão estar completamente secos antes de armazená-los, para evitar que tenha algum crescimento microbiano ou formação de manchas. Os procedimentos de armazenamento, primeiro a gente vai pensar na localização adequada. A gente vai armazenar os vidros em locais limpos e secos, longe de fonte de calor, luz do sol direta e de produtos corrosivos. E vai manter os vidros organizados e identificados claramente para facilitar o acesso e evitar confusão.
Depois a gente vai para proteção contra danos. Utilizar suportes ou racks apropriados para armazenar os vidros verticalmente e evitar que eles rolem ou caem. E também evitar empilhar vidros, porque isso certamente vai gerar um dano ou um caos. O ambiente ele também deve ser controlado. Manter os vidros a uma temperatura e umidade adequada para evitar danos e prolongar a vida útil desses vidros. E evitar variações extremas de temperatura, que isso pode causar dano. E fazer um monitoramento regular. Verificar periodicamente os vidros armazenados para garantir que eles estejam em boas condições e sem sinais de danos ou contaminação, substituindo os vidros danificados ou contaminados, caso seja necessário. Seguindo esses procedimentos de limpeza e armazenamento, é possível garantir que os vidros de laboratório de análises clínicas vão estar sempre limpos, secos, seguros e prontos para uso. Bom, gente, por enquanto é isso. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanego para encher meu coração de alegria. Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.